você pode estar perdendo milhares de reais na sua obra sem você perceber. E o pior é que você só descobre isso quando é tarde demais. Por exemplo, quando aquele material que foi comprado errado já está na obra. Quando uma etapa precisa ser refeita. Ou surge uma infiltração, uma rachadura, alguma coisa que podia ter sido evitada durante a execução, muito antes de ter acontecido. Ou, para mim, o pior momento, quando você percebe que aquele orçamento que você tinha previsto não vai dar para fazer tudo que você gostaria. E um dos principais motivos é porque você teve vários erros que foram sendo acumulados durante a execução da obra ou sua reforma. E aí vem aquela frase que para mim é que ninguém gosta de dizer, que assim, se eu soubesse disso antes, teria feito diferente. Mas existe uma pergunta ainda muito mais importante do que essa. E se eu pudesse descobrir os problemas, esse problema, por exemplo, muito antes dele acontecer? E assim evitar gastar esse dinheiro com esses monte de coisinha que vai aparecendo, porque não foi tomado o cuidado necessário. E aí foi justamente por isso que a Escola da Prática está oferecendo a consultoria check-up da obra. E aí, se você está construindo, reformando ou está planejando, uma coisa que eu posso te dizer, ou se você está fazendo, você vai constatar, é muito diferente você fazer uma coisa no papel do que fazer realmente na prática, no dia a dia. Muito diferente. Porque no dia a dia são dezenas de decisões que você precisa tomar diariamente. Comprar material, profissional, qual contratar, como contratar, o orçamento, projeto, execução, pensar nos detalhes, planejar a etapa, decidir coisas que às vezes no papel é uma coisa, quando você vai para a realidade você tem que ajustar. E aí o importante é que cada decisão, se você tomar ela errada, isso pode impactar no prejuízo de milhares de reais, ou centenas, ou milhões, a depender do tamanho da sua obra. E um detalhe importante, que esse prejuízo nem sempre aparece de maneira evidente. Às vezes você vai errar porque comprou mais material do que precisava, às vezes porque você comprou o material errado, às vezes porque você executou uma etapa antes da outra, e às vezes porque você não identificou ou não tomou aquele cuidado no momento certo. E aquilo virou um problema. E um ponto importante, muitas das vezes você nem sabia que aquele problema que você verificou só depois de acontecer podia ter sido evitado durante a execução. E aí que é o ponto. Por isso que a obra não precisa ter um grande erro para ficar mais cara. Os pequenos erros que vão sendo acumulados durante podem impactam diretamente no seu orçamento. E quanto mais a obra ou a sua reforma avança, mais caro pode ser para corrigir esses problemas que vão aparecendo. Agora você imagina comigo, você parar um momento e olhar para a sua obra com calma, de uma forma mais técnica e estratégica. Identificar os principais pontos de atenção, entender aonde existem os riscos e ver o que precisa ser corrigido ou acompanhado com mais atenção. E, principalmente, descobrir os problemas antes que eles se transformem em prejuízos. É exatamente isso que você encontra na consultoria Check-up da Obra. O Check-up da Obra é uma consultoria prática, sem blá blá blá, sem só teoria, sem papel só. É prática, realidade. Criado pela Escola da Prática, para ajudar você a analisar a sua obra e identificar pontos que podem ser problemas, desperdícios e gastos desnecessários. A ideia aqui não é entregar mais um conteúdo para você, é ajudar você a enxergar o que talvez esteja passando despercebido. Durante esse processo você terá uma análise dos principais pontos da sua obra, poderá entender quais situações merecem mais atenção, antes de você continuar avançando e colocando mais dinheiro, mais investimento na sua construção. Porque existe uma grande diferença entre você descobrir um problema antes que ele aconteça e descobrir o problema depois que ele já foi feito. No primeiro caso, você pode corrigir. Já no segundo caso, você precisa gastar novamente para fazer a mesma coisa. E é justamente essa antecipação que faz toda a diferença na sua construção, na sua obra, na sua reforma. Agora pensa comigo aqui. Qual o tamanho do investimento envolvido numa construção, numa obra? A sua obra, naquilo que você está projetando. Inclusive, você pode passar meses ou até anos colocando dinheiro naquele projeto, fazendo investimento naquilo que você deseja. Dezenas de milhares de reais. Se não centenas, se não milhões. Então eu quero te fazer uma pergunta agora. Você acha mesmo que faz sentido você investir toda essa grana sem verificar os pontos de atenção, aquilo que você precisa dar mais ênfase, antes de gastar essa grana toda? O check-up da obra custa só R$ 197. Agora faz o seguinte comigo, compare esse investimento com um único erro na sua obra. Por exemplo, uma paginação, uma peça, um revestimento colocado no lugar errado, de uma maneira errada. 1 metro quadrado hoje de um porcelanato médio, com mão de obra e assentamento, quase custa R$ 197.200. Você compara o custo do material que você vai ter que comprar mais se acontecer algum erro, o serviço que precisa ser refeito, a etapa executada incorretamente, um problema que só é descoberto depois que a obra avançou. Dependendo da situação, o erro vai custar muito mais do que esses R$ 197 que eu te falei para o investimento do check-up da obra. Por isso que o objetivo do check-up da obra não é fazer você gastar mais para executar sua construção, sua obra, sua reforma. É exatamente o contrário. É investir um dinheiro para você economizar durante a sua construção. É um investimento muito pequeno que você, quando compara com todas as realidades que você vai enfrentar ou já está enfrentando, é nada. Aí talvez você esteja pensando assim, poxa, Denis, mas será que isso é para mim? Ou se você está construindo, está reformando, está pensando em construir, o check-up da obra é para você. Para a gente poder planejar, entender, listar mesmo, em cima da sua realidade, o lugar que você está, aquilo que você precisa dar atenção, aquilo que é o ponto mais crítico na execução da sua obra, na execução, no planejamento, no
no processo do andamento da sua construção. Principalmente se você sente que não sabe exatamente quais pontos deve acompanhar, tem receio de cometer algum erro durante a obra, você sabe que aquilo vai gerar um prejuízo ou dor de cabeça, está preocupado com o orçamento, não quer descobrir problemas somente depois que eles já aconteceram, ou simplesmente quer ter mais segurança para tomar decisões corretas. E você não precisa esperar o problema acontecer, você pode identificar eles antes. E uma coisa importante aqui, eu quero te dizer, o check-up da obra não promete que você não vai ter dor de cabeça nenhuma durante a sua obra. Obra é obra. Qualquer projeto que você vai fazer na sua vida tem dificuldades, acontecem erros, problemas, mas o que nós buscamos aqui é ajudar você a reduzir risco, identificar pontos de atenção, tomar decisões com informações sólidas, concretas, antes de tomar decisão errada, de errar. Então, a nossa ideia é minimizar o seu problema, é te ajudar a ter uma obra, uma reforma mais tranquila. Agora, você não precisa ser um especialista em construção para entender uma coisa. Quanto antes você identificar um problema, antes você vai conseguir resolver. E aí os impactos você já sabe quais são, os impactos positivos. Então, se você está construindo e reformando, fica uma pergunta simples para você pensar. Eu prefiro descobrir um problema agora, por R$ 197, ou descobrir esse problema depois de ter gastado milhares de reais? Se a resposta a essa pergunta for óbvia para você, o que você tem que fazer logo após é óbvio também. Clique no botão abaixo e conheça o check-up da obra. Não deixa chegar aquele momento que você vai olhar para trás e pensar, se eu soubesse disso antes, teria feito diferente. Clique agora e faça o check-up da obra, da sua obra. Porque numa obra, prevenir um problema custa muito menos do que corrigir depois. Então, escola da prática. Antes da próxima etapa da sua obra, faça seu check-up.